Fala galera, beleza? Bom, hoje vamos explicar para vocês sobre cálculo de consumo de energia, cálculo de consumo de potência, como é que a gente faz o cálculo para descobrir os watts, como é que a gente faz o cálculo para descobrir os amperes e a diferença entre essas unidades, beleza? Muitas dúvidas aí aparecem, surgem aí no canal, perguntando sobre quanto que eu vou consumir por mês, eu tenho um aparelho de tantos watts, quanto que eu vou consumir por mês, entre outros fatores aí que interferem. Bom, primeiro, se eu quero saber quanto que eu vou consumir por mês, digamos que eu tenho 100 watts de uma potência, será que eu vou gastar muita energia se eu tenho um equipamento de 100 watts? Gente, essa é uma informação muito sem fundamento. Por exemplo, eu não sei quantas horas que a pessoa vai usar o equipamento, eu não sei se ele vai usar todos os dias. Isso aí existe N variáveis. É a mesma coisa, eu tenho um aparelho 100 watts, vai gastar muito? Tá, você usa uma hora, você usa 2 horas, você usa 24 horas. Quantas horas você usa ele por dia? Quantos dias você usa ele no mês? No mínimo isso para você calcular, correto? Então, se eu gasto 100 watts hora, tá? Toda a potência ela é calculada por hora. Então, se eu consumir ele durante 5 horas, 5 horas eu vou fazer 100 vezes 5, dá 500 watts. Então, eu vou ter um consumo de 500 watts. Isso em um dia, certo? E se eu consumir ele todos os dias durante um mês, tá? Você quer calcular um mês, 30 dias, 31 dias? Se digamos que for 30 dias. 500 vezes 30, você faz as contas e vai dar o consumo. Isso aqui é só um exemplo, eu não quero entrar muito em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então, o resultado disso aqui é o consumo mensal, mas vamos lá, o que realmente a gente veio falar. Bom, eu já expliquei em outros vídeos, esse vídeo aqui faz parte também do complemento para a eletrônica básica, tá? Você vai ver no meu blog, wagnerdaniel.com.br, tá? Você vai ver a parte lá de eletrônica básica e você vai ver todos os detalhes lá sobre volts, sobre amperes, sobre watts, tá? Aqui eu vou dar um resumo bem rápido, senão o vídeo vai ficar totalmente extenso e aí acabou, aí não tem produtividade em cima disso. Então, volt é a unidade de medida da quantidade, né? Volt. Aqui eu já falei em outros vídeos que é da força e watts. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho um aparelho. Ele consome 12 volts, tá? E 5 amperes, tá? Eu tenho um equipamento que consome 12 volts e 5 amperes. Muito me perguntam, mas quantos watts, não sei o quê. Quantos watts que eu vou ter aqui? É simples, 12 volts vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, 6. Você vai ter 60 watts nesse equipamento. Se você tem um equipamento que ele entra 220 volts, e ele consome 1 ampere, quantos watts? 1 vezes 220, 220 watts. Simples assim. E se eu tiver o contrário? Se eu tiver um aparelho que é 12 volts e 60. Eu tenho por 60 watts. Então você pega 60 dividido por 12. Você vai colocar 5 vezes 2, dá 60. Então ele vai ter 5 amperes. Você coloca a potência dividido pela tensão, você vai ter a amperagem. Beleza? Então uma regra básica para encontrar watts. Watts é igual a volts vezes amperes. Você vai encontrar o watts. E amperes é igual. O amperes é igual a watts dividido por
volts, certo? Então você vai colocar a potência de consumo dividido pelos amperes, você vai chegar... A potência de consumo watts dividido pelos volts, você vai chegar em amperes. E a potência em watts, você vai colocar volts vezes amperes, é igual a watts, tá? Tem também como você descobrir volts, mas isso não vem ao caso, que pode complicar um pouco esse tipo de cálculo. Gente, um detalhe muito importante. Tem muita gente que confunde muito, mas muito, volt, ampere e watt. Primeira coisa, você tem que ficar claro o que é volt, o que é ampere, o que é watt. Depois você faz esse cálculo. Tem gente que tem muita dificuldade e fala amperes no lugar de volts, watts no lugar de ampere. Gente, isso tem que ficar claro. Volts é a quantidade de energia, amperes é a força de consumo para levar, e watts pode ser o resultado entre os dois, como mostrado aqui. É mais fácil de entender dessa maneira, entendeu? Então, cálculo de consumo. Quanto que eu vou ter de watts mensal? Isso aí vai, como eu falei para vocês, vai depender. E eu tenho lá uma potência de... muita gente fala assim, uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu comecei e parei, né? Eu tenho um aparelho aqui de 12 volts e 5 amperes, correto? Aí tem muita gente que me pergunta, mas só que eu tenho uma fonte de 12 volts e 3 amperes. Vai funcionar isso aqui? Não, não vai funcionar. Outra coisa, eu tenho uma fonte de 12 volts e 6 amperes. Vai queimar? Não vai queimar, gente. Não queima. O que não pode ser maior é a voltagem. A voltagem é a quantidade necessária para o equipamento funcionar. A quantidade de volts necessária para o equipamento funcionar. Se eu tenho uma amperagem maior acima do que a necessária, não tem problema. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se fosse assim, um carro ia queimar o tempo todo. Um carro. Mas por que um carro ia queimar? Porque a bateria que tem dentro do carro é sempre maior do que os equipamentos que ele consome. Vou dar um exemplo, uma lâmpada de um carro. Uma lâmpada de um carro tem em média o quê? 1 ampere. A bateria de um carro é 60. Certo? E outros equipamentos, um rádio, ele consome lá seus 2 amperes. A bateria de um carro é 60. Outros equipamentos dentro de um carro, com certeza nenhum é 60 amperes. E por que a bateria do carro é 60 amperes? Só nisso já dá para ver que é óbvio que a amperagem não altera. O que tem que estar correto é a voltagem. Se a voltagem, que é a quantidade necessária para o funcionamento do equipamento, estiver correta, e a amperagem for maior do que a necessária, isso é suficiente. Então quero que fiquem claro para vocês que a amperagem, se a amperagem for maior do que o necessário, ele funciona. O que não pode é ele ser menor, beleza? Bom, cálculo de consumo então é essa. Já passei para vocês aqui. Qualquer dúvida deixa no vídeo e valeu, até a próxima.